sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós estamos aqui para falar de um tema extremamente atual, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito do Trabalho. O que essa lei vai trazer, o que essa lei trouxe na verdade, o que ela está regulamentando, enfim, quais os pontos importantes dessa Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos que ela tem no direito do trabalho. É claro que um tema atual desse extenso, fica difícil a gente tratar em um programa só. Então nós vamos fazer uma série de programas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, os reflexos que ela trouxe no direito do trabalho. E quem está aqui para esclarecer um monte das nossas dúvidas, né, esses pontos obscuros que a gente ainda não entende dessa lei, é o professor Felipe Dourado. Ele é advogado, professor, palestrante, empresário, enfim, terminou o mestrado agora e a dissertação dele foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ele está aqui para esclarecer um monte de dúvidas que a gente tem sobre essa lei. Felipe, eu vou te chamar de professor, sei que você já dá palestras, enfim, e para a gente poder ter um tratamento bem tranquilo, bem informal. A ideia é a gente passar para o pessoal que está nos assistindo, né, para as pessoas, o que essa Lei Geral de Proteção de Dados veio realmente proteger, né? Então, o primeiro ponto, eu queria que você me explicasse a quem se aplica e a partir de quando ela entrou em vigor, se realmente foi agora, enfim. Né? Certo. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para a gente poder estar debatendo sobre esse tema muito relevante e atual. E, bom, respondendo a pergunta, né, a quem se aplica a LGPD, a lei ela traz que a aplicação dela é para qualquer pessoa física ou jurídica que faz o tratamento de dados pessoais. Né? No seu artigo 4º, ela traz as exceções de aplicação, mas, via de regra, é toda pessoa física ou jurídica que faz o tratamento desses dados pessoais. Em relação da vigência, ela foi promulgada em 2018 pelo então presidente Michel Temer, mas ela teve um período de 2 anos aí de vacatio legis, né? Então quer dizer que ela já foi publicada já em 2018? Em 2018, exatamente. Mas ela só começou a entrar em vigor em 2020 e de forma parcial, né? Com todo esse problema que o mundo teve, houveram aí algumas discussões se ela entraria integral ou parcial a sua aplicação, né? A sua vigência. E ela entrou de forma parcial. Então, as sanções administrativas, a parte que trata sobre as sanções que a lei traz, as multas ou até mesmo os bloqueios, né, ou outros tipos de sanções, porque não só vem previsto na lei multas, mas também o impedimento da empresa em poder tratar esses dados, ou até mesmo a solicitação de exclusão desses dados, essa parte ainda não está em vigor. Né? Ela teoricamente, né, vai entrar em vigor agora em 2021, mas já projetos de lei pedindo a prorrogação desse prazo para janeiro de 2022. Mas isso porque precisa de uma estrutura, as empresas precisam de se preparar para isso, porque essa demora tanto na vigência, uma lei que normalmente a gente não está acostumado com essa, né, com essa demora na vigência, né? Por que essa demora? Porque você acha que precisa? Qual a justificativa deles? A justificativa é o seguinte, professor Danilo, ao longo da nossa conversa você vai ver que a lei ela veio para mudar uma mudança de cultura realmente. Né? As empresas elas entenderem que muitas vezes o tratamento inadequado ou algum tipo de vazamento ele se dá por uma coisa chamada engenharia social. Né? O Ian Mann, que é um autor que escreve, inclusive o nome dele tem esse título de engenharia social, ele diz que, o que é engenharia social, primeiramente? Né? Ele traz que engenharia social é um comando, né? Uma pessoa tenta manipular a outra para que essa pessoa manipulada dê um comando ou entregue algum tipo de informação. Né? Então, muitas vezes, nós vemos que os vazamentos de dados pessoais, eles não se dão pela parte da tecnologia em si, mas sim por uma engenharia social, né? Muitas pessoas já receberam aí algum tipo de e-mail falando, olha, os seus pontos, né, das milhas do seu cartão de crédito vai expirar em tantos tempos. Em tanto tempo, né? Exato. Então, isso é um tipo de engenharia social, onde o fraudador, né, ele te manda esse e-mail para que você clique num link, entregue alguns dados pessoais e com isso ele consegue
com esses dados pessoais, fazer outros tipos de crime, né? Cometer outros tipos de crime. Teve um outro caso muito interessante em que as pessoas tinham um anúncio no Mercado Livre, onde o anunciante dizia que ele conseguiria fazer uma personalização do seu cartão de crédito com seu herói preferido da Marvel. Eu vi isso. Na época em que teve o último filme da Marvel, né? E aí, quais eram as informações que ele solicitava? Ele solicitava o nome da pessoa, né? O número do cartão, o código de verificação do cartão e qual era o seu personagem preferido que você queria que viesse estampado no cartão. E sobre isso, e tinham várias pessoas entregando as informações, né, falando todas essas informações que foram solicitadas. E aí a gente vê, né, teve um estudo publicado, se eu não me engano foi na China, que as pessoas elas tendem a entregar as informações muito mais facilmente na frente de uma tela, quer seja do celular ou até mesmo do computador, do que na frente de uma pessoa. Então, vamos pensar num outro cenário. Se tivessem dois amigos muito íntimos conversando sobre isso e um dos amigos solicitasse o nome completo, o número do cartão e o código de verificação. Não ia passar. Então, assim, as pessoas veem um anúncio na internet e elas acham e vão lá e entregam essas informações de qualquer forma, né? Entendi. Então essa lei veio também para tratar isso também, né? Essa questão cultural mesmo. Exato. Né? E assim, nós não temos uma cultura digital, né? Então você vê que inclusive muitos adolescentes, muitas discussões que são ocasionadas via internet, no mundo real, digamos assim, presencial, isso não aconteceria. Porque muitas pessoas são muito valentes na frente de um computador, mas na frente ela não consegue conversar com uma outra pessoa. Então nós precisamos realmente de uma mudança de cultura, não só na parte educacional mesmo, de informação, mas também internamente nas empresas, né? Entender como esse fluxo de informação transita internamente na empresa, alguns procedimentos que as empresas vão ter que começar a adotar, treinamentos com os funcionários para mitigar esse tipo de risco, né? De vazamento ou de utilização inadequada. Até a gente falar o CPF, às vezes, no lugar, não pode falar mais alto, você tem que, né? Enfim, exatamente. Né? Professor, eu vou só chamar o intervalo, nós já estamos no intervalo do primeiro bloco, né? E a gente volta já, então, não sai daí, a gente volta com mais Lei Geral de Proteção de Dados com o professor Felipe Dourado. Não sai daí, a gente volta já. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. O CMG realiza inseminação artificial, locação de éguas receptoras, transferência de embriões, coleta e congelamento de sêmen, diagnóstico de gestação, sexagem fetal, atendimento à propriedade, hospedagem de garanhões e doadoras. O CMG é responsável pela produção de animais com alto valor genético. Destaque para jumentos, muares, cavalo manga larga paulista e quarto de milha. Dezenas destes animais são referência nacional, ganhadores dos prêmios mais relevantes de suas categorias. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Que dia lindo para dominar o mundo! Ahá! Supercomandante Fantasticrível veio atrapalhar meus planos? Entregue seu pincel agora, doutora Tinta Tóxica! Nunca! Joguei tinta tóxica em mim mesma! Pirataria não é brincadeira. Ao comprar produtos falsificados, você coloca a saúde da sua família em risco.
Olá pessoal, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos com o professor Felipe Dourado falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Professor Felipe, no primeiro bloco, você falou, então, eu pedi para você explicar por que essa demora na vigência da lei, por que tão diferente essa lei das outras em relação à vigência, né, enfim. E você estava explicando que é uma questão cultural, que precisa as empresas se prepararem e entenderem alguns procedimentos, né, para que elas possam tomar. E que realmente nós ficamos muito mais sensíveis e, vamos dizer assim, desarmados na frente de uma tela do que pessoalmente, né? Então vamos para uma questão um pouco mais técnica, que é a parte que a lei trata, né? Anotei aqui até para eu não bobear. Qual que é a diferença, ou o que é dado pessoal, o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Eu não sabia nem que os dados pessoais podiam ser sensíveis. Certo. Mas o que é essa diferença? Explica pra gente, para o pessoal entender o que são dados pessoais sensíveis. Depois você vai falar pra gente o que aqui a gente começou falando no primeiro bloco, a questão do tratamento, né, desses dados. Certo. Então vamos lá. A lei ela adotou um conceito expansionista de dado pessoal. Então, o que é dado pessoal? É toda e qualquer informação que você consiga identificar ou, a depender do contexto, você consegue identificar a pessoa já de forma direta ou, a depender do contexto, você consegue identificar. Então, pra gente, dado pessoal era RG, CPF, era isso. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Esses dados, você consegue identificar uma pessoa de forma direta. Então, se eu te passar como o CPF ele é um número único, a partir do momento que eu tenho o número do CPF, eu consigo identificar o professor Danilo já de forma imediata. Mas como esse conceito expansionista, a lei ela traz o seguinte, que essa informação, se ela tem um potencial não de identificação direta, mas a depender do contexto, eu também consiga te identificar. Então, por exemplo, nós estamos aqui nós dois e eu começo a falar terno, gravata, eu estou sem terno e sem gravata, então as pessoas já vão entender que eu estou me referindo a você. Então, dependendo do contexto, isso pode ser considerado um dado pessoal, tá? Então, um outro exemplo, na Europa, houve uma decisão em que o IP, né, foi considerado aquele dado número pessoal do computador. Do computador, exatamente. Que identifica. A gente compra, vai o nome da gente? Como é que é aquilo? Não, na verdade o IP, dependendo do local que você está... A máquina que eu uso tem um código. Isso, exatamente. Tá. E aí esse código, quando você está navegando, gera esse código. E então, nesse contexto, a empresa que estava tratando os dados, a autoridade europeia entendeu que ela tinha tecnologia suficiente para identificar aquela pessoa. Então, por isso que neste caso o IP foi considerado. Exatamente. Quem estava usando aquele computador, você sabia pelo código do IP. Exatamente. Então, por exemplo, numa universidade, um número de matrícula. Se eu falar o número da matrícula de quando eu estudei, talvez para você não saiba, mas se eu falar isso dentro de um departamento de uma instituição de ensino na qual eu estive, que eu estudei, aí sim também vai ser considerado com certeza um dado sensível, que consegue me identificar também. Tá? E qual que é a diferença para dado pessoal sensível? Então, é isso que eu queria entender. O que é o dado pessoal e o dado pessoal sensível? Parece que o dado pessoal sensível é uma coisa mais direta do que não é? Não, na verdade, dado pessoal sensível é considerado alguns dados que podem causar algum tipo de discriminação. Então, por exemplo, filiação sindical, orientação religiosa, orientação sexual. Então, são esses tipos de informações, talvez até uma informação relacionada à saúde da pessoa. Entendi. Doença, né? Doença, biometria, né? São informações que podem gerar algum tipo de discriminação e por isso é um dado pessoal sensível. Entendi. Tá? E a lei ela traz um rigor. Talvez gera maior preocupação, porque realmente vai gerar, ou pode gerar uma discriminação em relação à pessoa, né? E tanto é verdade que a própria lei, ela traz um rigor muito maior no tratamento dos dados pessoais sensíveis do que num dado pessoal comum. Então, o dado pessoal trivial, digamos assim, CPF, RG ou algum tipo de informação que eu consiga te identificar dependendo do contexto. E dado pessoal sensível são algumas informações que podem gerar algum tipo de discriminação. Entendi, alguma coisa realmente então, bem... raça, etnia, enfim. Bacana. E o tratamento? O que é tratar? Como assim, tratamento do dado pessoal? Esses dados pessoais estão demais, né? Porque já estão sensíveis e agora merece tratamento. Como é que é isso?
o tratamento, a lei no artigo 5º, ela traz assim algumas definições do que é controlador, do que é dado pessoal. E quando ela fala do que é tratamento de dados, a lei ela traz que é toda e qualquer operação relacionada a dado pessoal. Então, desde a coleta, armazenamento, divulgação, compartilhamento, exclusão, tudo isso, e alguns outros verbos, né, que é dado pessoal. Então, qualquer coisa que você faça relacionada a dado pessoal é considerado tratamento de dados. Entendi. Então, no caso, as empresas vão ter que tomar o cuidado em relação a esses tratamentos. A ideia da lei é essa. Exatamente. É poder regulamentar a forma como os dados pessoais geral ou sensíveis serão tratados dentro de uma empresa, ou seja, como que a empresa vai cuidar desses dados. Exatamente. O grande objetivo é isso aí. Exatamente, é para acabar com alguns excessos, né? Muitas pessoas também já, acho que aconteceu até com o senhor, comigo já aconteceu, de receber algum tipo de e-mail ou ligação de uma empresa na qual eu nunca tive contato e eu nem sabia. Direto. E por que isso acontece? Muitas empresas fazem o tratamento desses dados, as empresas fazem o tratamento desses dados e acaba vendendo esse banco de dados para outras empresas. A lei proibiu isso? Não proibiu, desde que o titular ele autorize essa venda ou essa negociação. Caso não seja, o titular não autorize, aí sim, esses excessos é que a lei veio acabar. A lei não veio proibir o tratamento de dados pessoais, ela veio para acabar com esses excessos que algumas empresas acabavam cometendo. Uma das coisas que a gente viu bastante, até na mídia, é a questão até dos aposentados, né? A pessoa acaba de se aposentar e ela começa a receber um monte de ligação para empréstimo consignado, enfim, fica aquele atormento na vida, né? Até a pessoa se cansar e falar, tá bom, eu pego o dinheiro emprestado. Então, quer dizer, isso também é uma coisa absurdo se pensar que alguém do INSS fornece esses dados. Porque como é que fica sabendo? Como é que o banco fica sabendo que a pessoa acabou de se aposentar? Né? Exatamente. E essa semana eu tive numa construtora, dando uma palestra sobre a LGPD, e a recepcionista me abordou falando exatamente isso. Né? Ela um parente dela tinha acabado de se aposentar e começou a receber de instituições bancárias, enfim, para receber para pegar, né, algum tipo de empréstimo consignado. E aí ela perguntou para mim o que faria. Inclusive eu quero deixar até aqui uma orientação, se as pessoas quiserem que isso pare de acontecer, que elas conversem no telefone e falem, olha, eu gostaria de saber o seguinte, como você conseguiu os meus dados, porque eu nunca fui cliente de vocês, ou se já foi, falar, olha, eu não queria, como é que você sabe que eu me aposentei? E eu gostaria que vocês parassem de me abordar em relação a isso. Né? Então, a pessoa tem que falar realmente, mas às vezes não funciona, né? Às vezes não funciona. Aí faz uma denúncia. Exato. Qual é o órgão para fazer a denúncia? Pode ser feito tanto pela autoridade nacional ou pelo próprio PROCON. O PROCON também, a própria lei ela também traz que o PROCON é um dos órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização. Então pode ser realizado também via PROCON essa reclamação. Tá. Professor, nós vamos encerrar o nosso primeiro programa. Foram 2 blocos, você viu que passa rapidinho, né? Mas o professor Felipe vai continuar aqui com a gente, então continue nos assistindo, nós vamos falar mais sobre essa lei de proteção de dados. Eu só quero lembrar que você não pode esquecer que se você for fazer uma pós-graduação, venha para a Unifil. Nós temos especializações em várias áreas do direito penal, direito civil, direito de trabalho, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias, enfim, um leque de opções com preço que cabe no seu bolso, qualidade excelente, podendo ter mais de um certificado, né, e o TCC opcional. Então venha para a Unifil fazer uma pós-graduação com a gente. Agradeço a participação por enquanto do professor Felipe nesse programa. Não saia daí, fique com a gente, até mais.